Oi, pessoal. Vou corrigir com vocês a atividade de inglês do oitavo ano que eu passei essa semana. Primeiro eu vou ler a biografia em inglês para vocês se acostumarem com o som. Vou tentar ler devagar, tá? E depois eu vou fazer a tradução para vocês e a gente vai para as questões, certo? A partir da semana que vem, antes de pedir a atividade, eu vou ler o texto também para vocês, gravar um vídeo explicando, traduzir o que for necessário para que vocês consigam fazer a atividade com mais facilidade, tá bom? Que alguns me falaram que tiveram muita dificuldade essa semana. Mas aí a gente vai adequando no decorrer dos dias, certinho? Então vamos lá. Então é a biografia de Edgar Allan Poe. Então vamos lá. Edgar Allan Poe was born in 1809 in Boston, Massachusetts, in the United States. He was the second of three children. David and Elizabeth, his parents were actors. His father abandoned the family in 1810, and his mother died the following year. He was an orphan at the age of 3. He attended the University of Virginia. In 1827, he enlisted in the United States Army. Following his armed service, Poe was admitted to the United States Military Academy of West Point, but was again forced to leave for lack of financial support. From 1831 to 1835, Edgar Allan Poe lived in Baltimore, where his father was born, with his aunt Mary Clam and her daughter, his cousin Virginia. He began to devote his attention to his cousin, and in 1836 they got married. She was only 13 years old in 1847. At the age of 24, Virginia passed away from tuberculosis. Poe was overcome by grief following her death. He continued to work, suffering from poor health and struggling with financial problems. He was an American writer, poet, critic, and editor best known for evocative short stories in Virginia, who became his literary inspiration as poems that captured the imagination and interest of readers around the world. He died in 1849. Poe's work as an editor, a poet, and a critic had a profound impact on American and international literature. His stories mark him. Vou ler aqui esse pedacinho de novo, tá? His stories mark him as one of the originators of both horror and detective fiction. Mythologists credit him as the architect of the modern short story. E aqui tem o local de onde foi tirado. Vou voltar aqui traduzindo, tá bom? Vou falar a tradução para vocês, tá bom? Vou tentar falar devagar. Vou traduzir esse parágrafo aqui primeiro, depois eu traduzo o outro para vocês. Então, tentem acompanhar. Vou mostrar aqui do lado, porque quando eu marco assim, ó, aí fica tampando. Então, eu vou só mostrar aqui qual linha eu tô, tá bom? Então, aqui, ó. Edgar Allan Poe nasceu em 1809 em Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos. Ele foi o segundo de 3 filhos. David e Elizabeth, seus pais, eram atores. Seu pai abandonou a família em 1810 e sua mãe morreu no ano seguinte. Ele ficou órfão aos 3 anos de idade. Ele frequentou a Universidade de Virgínia. Em 1827, ele se alistou ao Exército dos Estados Unidos. Após seu serviço
Após seu serviço militar, né, o seu serviço, seu serviço no exército, Poe foi admitido na Academia Militar dos Estados Unidos de West Point. West Point, que é um lugar. Mas ele foi novamente forçado a sair por falta de apoio financeiro. Vamos lá para o segundo parágrafo agora. Esse aqui é o Edgar Allan Poe e a moça lá que foi esposa dele. Então tá. De 1831 até 1835, Edgar Allan Poe viveu em Baltimore, onde nasceu seu pai com sua tia Maria Clem e sua filha, sua prima Virgínia. Ele começou a dedicar sua atenção para sua prima em 1836. Eles se casaram. They got married. Ela tinha apenas 13 anos. Tá faltando um ponto aqui, tá? Um ponto final. Em 1847, com a idade de 24 anos, Virgínia faleceu de tuberculose. Poe foi dominado pela dor após a sua morte. Ele continuou trabalhando, sofrendo de problemas de saúde e lutando com problemas financeiros. Ele foi um escritor americano, um poeta, um crítico e um editor, tá bom? Mais conhecido por contos evocativos e pela Virgínia, que se tornou sua inspiração literária, com poemas, né, que capturavam a imaginação e interesse de leitores do mundo todo, around the world, do mundo todo. Ele, né, o Edgar, morreu em 1849. Poe trabalhou como editor, poeta e um crítico que teve um profundo impacto na literatura americana e internacional. Suas histórias marcaram ele como um dos criadores, originadores, né, de suas histórias o marcaram como um dos criadores de horror e ficção policial. Muitas antologias o acreditam como o arquiteto do conto moderno, certo? Agora a gente vai lá para as perguntas. Eu vou mudar aqui que eu já fiz um arquivo com as respostas. Perguntas para serem respondidas de acordo com o texto acima. Quando nasceu Edgar Allan Poe? Aqui fala, no comecinho, em 1809. Onde ele nasceu? Fala aqui no comecinho também, em Boston, Massachusetts. Quantos anos ele viveu? Aí tinha que fazer a conta aqui, ó. Ele nasceu em 1809 e morreu em 1849. Então, quantos anos ele tinha? 40 anos. Edgar se casou com sua prima, que conheceu quando morou com sua tia Maria Clem. E como ela se chamava? Virgínia. Aqui, Edgar se casou com sua prima que conheceu quando morou com sua tia Maria Clem. Como ela se chamava, a menina que ele se casou? Virgínia. Que idade ela tinha quando se casaram? 13. Em que ano morreu Edgar Allan Poe? 1849, né? Já mostrei lá. De que sua prima ainda jovem morreu? Aqui fala, ó. Virgínia, né? Ela ficou doente de tuberculose, então ela morreu de tuberculose aqui. Além de escritor, poeta e crítico, o que mais foi Allan Poe? Lá fala que ele foi editor. Então, aqui era para a gente fazer um quadrinho de identificação do Edgar Allan Poe. Então, o nome, Edgar Allan Poe. Primeiro nome, Edgar. Último nome, Poe. Nacionalidade, americano. Profissão, poeta, crítico literário e editor. Profissão do pai, ator. Profissão da mãe, atriz.
Ano de nascimento, 1809. Lugar de nascimento, né? Boston. Pode colocar Boston, Massachusetts. Massachusetts. Quem colocou Estados Unidos também, tá certo. Dia da morte, 1849. Local em que morreu, Baltimore, que foi o último lugar que ele viveu, tá bom? Então, essa é a correção da atividade. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato comigo que eu esclareço as dúvidas para vocês. Lembrando que a partir da semana que vem, vocês precisaram assistir a videoaula que eu vou gravar antes de passar a atividade para vocês. Depois vocês vão ter o prazo que eu vou estabelecer para fazerem a atividade e depois vocês vão me enviar e vou marcar o dia para enviar a correção também, como eu fiz hoje, tá bom? Então, abraços, até a próxima aula.